Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Taxi Drive do CJ e eu odeio atrair atenção. Sim, tá ligado o Advogado do Diabo? Quando Keanu Reeves e Al Pacino tá caminhando pelas ruas e ele diz assim pra Keanu Reeves, que o personagem do Keanu Reeves fala, ele diz assim, para que ele passe despercebido pela multidão. Ele tá lá vestido de forma simples, passando despercebido. O personagem do Al Pacino, no caso, tá lá passando despercebido por todo mundo. Mas ele sabe que ele domina tudo. Ele é o rei do mundo, mas ninguém sabe. Entende? Porque no caso o personagem do Al Pacino seria o diabo. Entende? Então, tipo, é uma filosofia de vida que eu sem querer acabei adaptando pra mim. Não pelo filme. O filme é só um exemplo de como é. Mas eu odeio atrair atenção. Tô fazendo esse vídeo, cara, mas assim, eu não procuro fama, não procuro ser reconhecido. Não é isso. Eu só quero trabalhar de uma forma mais tranquila, sabe? Receber um dinheiro, ajudando pessoas de uma forma que eu me sinta à vontade de fazer. Não, não por fama, nem por reconhecimento. Eu não gosto de atrair atenção. Por que eu não gosto de atrair atenção? Quando eu era mais novo, quando eu estudava, eu era uma pessoa que, na época de escola, todas essas coisas, existem muitas pessoas que são meio termo, as pessoas populares e as pessoas que são tímidas, né? Eu fui por um bom tempo uma pessoa tímida na minha vida. E então, isso fez com que eu perdesse relacionamentos, perdesse conhecer pessoas. Aí até que eu me revoltei, eu me revoltei e falei, sabe de uma, eu vou virar popular nessa porra dessa escola. E me transformei numa pessoa popular, uma pessoa mais sociável. Conhecia todo mundo da escola, conhecia professor, diretor, coordenador, conheci várias meninas com quem eu me relacionei. Então, tipo, de um tempo, de metade da minha adolescência pra frente, eu fui uma pessoa que chamou muita atenção, entende? Por ser popular, por querer ser popular. E isso fez com que eu fosse vendo que a atenção de forma demasiada atrapalha. Por que atrapalha? Porque você cresce é, chamando, quando você cresce querendo chamar atenção ou chamando atenção, você acaba atraindo inveja, você acaba atraindo olho gordo, que é a mesma coisa, né? Você acaba atraindo atenções que não são boas, sabe? Que não são boas. E foi o que eu fui percebendo com o decorrer do tempo, sabe? Muitas pessoas me olhavam e me viam e olhava assim e falava assim, nossa, esse cara tem um jeito diferente de ser. Isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Até que um tempo eu falei assim, sabe, Duma, cara, eu não quero mais chamar atenção. Eu não quero mais ser popular. Tô nem aí se gostam de mim ou não. Entende? Eu sou uma pessoa boa, minha verdade pra mim me basta. E isso fez com que eu fosse, não me isolando, mas sendo mais seletivo com as pessoas com quem eu coloco na minha vida, sabe? Porque, por exemplo, eu passo na rua onde eu moro e algumas pessoas eu falo, porque eu tenho o costume de falar e eu conheço, e outras pessoas eu não falo, eu passo direto, entende? Por que isso? Porque eu sou um cara egocêntrico? Não, é porque as pessoas que realmente me conhecem sabem quem eu sou. Sabe que eu sou um cara legal, um cara educado, um cara que tem uma conversa bacana. Mas quem não me conhece vai ter uma visão que eu sou um cara fechado. Entende? E pra mim só basta a visão das pessoas que me conhecem, que verdadeiramente me conhecem. Sabe? E se eu tô em algum lugar e uma pessoa que eu não conheço vier falar comigo, eu acabar falando com uma pessoa que eu não conheço, eu vou tratar ela bem, vou ser um cara educado, vou conversar, porque eu sei conversar. Eu desenvolvi essa habilidade na época da escola, quando eu era popular, e eu desenvolvi essa habilidade de conversar, sabe?
Mas hoje em dia eu não quero mais ser popular, eu não quero ser conhecido por todos, eu não quero chamar atenção, entende? Por quê? Porque quando você. Chega a ser absurdo, cara. Chega a ser absurdo. Eu ando na rua, eu ando na rua, às vezes eu falo com umas pessoas que eu vejo, tudinho, mas assim, eu quero passar despercebido, cara. Eu quero passar diretão, sem falar com ninguém. Por quê? Porque eu não quero que me percebam, eu não quero ser percebido, entende? É por isso que eu uso muito preto. Eu não gosto de usar roupas chamativas. Eu tenho algumas roupas chamativas, mas eu não gosto de usar muito roupas chamativas. Eu gosto de usar um preto, no geral. Eu não gosto de chamar atenção. E é um conselho que eu dou pra você: não chame atenção. Não chame atenção, entende? Muita gente fala assim: você tem que chamar atenção, não sei o que, pato de um. Não, não chame atenção, cara. Não chame, não procure isso. Não procure isso. Não seja tímido, entendeu? Não seja tímido. Se for pra falar com uma mulher no meio da rua, aleatória, porque você achou ela bonita, vá lá, fale com ela, troca uma ideia. Se você tá numa festa e tem uma menina ali olhando, vá lá falar com ela. Se você tá num trabalho e precisa conversar com alguém sobre o trabalho para aprender alguma coisa nova, vá lá falar com a pessoa. Se você tá num bar e tem uns caras conversando e você tá lá sozinho e você quer interagir, vá lá interagir com as pessoas. Mas não queira chamar atenção. Não queira chamar atenção, entende? Porque você vai atrair olhares ruins às vezes. Porque nem todo mundo vai te olhar com olhares bons, entendeu? Porque às vezes você querendo chamar muita atenção, você acaba fazendo com que as pessoas te olhem e achem você egocêntrico, sabe? Ah, essa pessoa quer a atenção toda pra ela. Às vezes eu tô numa roda de amigos. Tá todo mundo conversando e eu tô lá calado, na minha. Fico calado. Raramente eu falo alguma coisa ou não, mas eu fico lá calado, na minha. Porque às vezes eu não quero chamar atenção, entende? Porque eu já fui uma pessoa que chamou muita atenção e acabei atraindo olhares ruins pra mim, sabe? Então, tipo, se você é uma pessoa que chama muita atenção, tanto mulher quanto homem, se você chama muita atenção, eu recomendo você parar com isso. Sério, para com isso, cara. Se você é mulher e você chama muita atenção, não tô falando de beleza, aparência, mas sim comportamento. E você chegar no ambiente e você fazer coisas para que as pessoas lhe olhem, entende? Porque aí você está procurando validação. E de fato, quando eu era popular, na época da escola, que isso tanto faz hoje em dia, tá ligado? Isso não quer dizer nada. Só fez com que eu aprendesse a socializar melhor, mas assim, hoje em dia não quer dizer nada. Então, tipo, na época, quando eu era popular na escola, tudinho, eu buscava validação, entendeu? Eu buscava validação dos meus amigos por pegar algumas meninas, eu buscava validação das meninas por ser popular e todo mundo me conhecer, eu buscava validação, entendeu? E buscar validação é errado quando vem de dentro para fora. O correto é você, não, no caso de fora para dentro, né? O caso é você buscar validação de dentro, sabe? Você falar assim: caramba, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, sei conversar, trocar uma ideia, entendeu? Isso daí pra mim é bom, bacana. Eu sei quem eu sou, entende? Então, não busque, não queira chamar atenção. Odeie atrair atenção. Passe despercebido se possível, entende? Se precisar conversar e se você se interessar por alguém ou por algum assunto, por exemplo, você está numa mesa de bar, aí tem uma mesa assim, uns caras conversando sobre alguma coisa que te interessou, ou algum assunto que te interessa. Você está sozinho nesse bar. Você pode chegar nos caras e falar assim: licença, posso participar da conversa? Eu acho muito interessante você dar sua opinião e eu queria saber sobre a opinião de vocês também, já que vocês estão conversando sobre isso. E você interage, não seja tímido. Passar despercebido é diferente de ser tímido, de não conversar com ninguém, de ser fechado, entende? Se você já é fechado, procure se abrir mais, porque a habilidade de socialização é muito importante para a vida das pessoas. Pode parecer que não, pode parecer que você consegue viver sem ninguém, mas conversar com outras pessoas, ter outros pontos de vista sobre certos assuntos é muito interessante e vai fazer com que você abra sua mente e amplie sua visão sobre vários assuntos, entende? Então, busque socializar.
mas não queira chamar atenção, entendeu? Não queira chamar atenção. Se você é rico, se você tem muito dinheiro, não tente usar roupa de marca, a marca estampada no peito. Não, mano, não faça isso. Se você, por exemplo, você é rico, tá andando com um carro super top no meio da rua, quem os ladrões vão querer assaltar? O cara que tá com um Camaro ou um cara que tá com um Uno quadrado com uma escada em cima? Claro que é o cara que tá com um Camaro, entende? Então, às vezes, chamar atenção demais faz com que você atraia olhares ruins, entende? E atrair olhar ruim é muito ruim, literalmente, sabe? E, por exemplo, às vezes, as pessoas às vezes nem querem te roubar ou te agredir ou fazer alguma coisa com você. Às vezes ela olha o que você tem porque você está chamando a atenção, mostrando aquilo e fica pensando assim, caramba, eu queria ter aquilo, mas eu não tenho. Até mesmo conhecimento. Um dia desse eu tava na casa de um colega meu, a gente tava jogando e tinha uma galera lá e um cara começou a conversar com ele e começou a mostrar que ele conhecia de coisas que ele precisava de muito estudo, sabe? Mostrou muito a inteligência dele. Só que ele não estava num ambiente onde tinham pessoas inteligentes, sabe? Ele estava num ambiente onde tinham pessoas comuns, normais. E ele começou a falar sobre a inteligência porque ele estava empolgado. Ele não fez de propósito para se amostrar. Ele só estava empolgado com o conhecimento que ele tinha adquirido e queria compartilhar. Só que isso faz com que, ainda assim, as pessoas que estavam lá são bem humildes, bem tranquilas, então não olharam com maldade nem nada, não tiveram inveja nem nada. Mas se ele tivesse numa roda de pessoas, que uma das pessoas tivesse inveja daquele conhecimento que ele tinha, ele ia atrair energia ruim para ele. Ele ia atrair energia de inveja, porque as pessoas, elas iam querer ter o conhecimento que ele tem, só que elas não têm. Aí elas iam ficar tristes e ia começar a achar ruim porque ele tá falando daquilo e achar que ele estava se amostrando, mas não, ele só estava empolgado com o conhecimento que ele adquiriu e estava passando aquele conhecimento, só que ninguém queria saber, entende? Então, tipo, não queira atrair atenção, cara. Se você é inteligente, guarde sua inteligência para momentos específicos que você vai precisar usar sua inteligência, entende? Mas, por exemplo, numa conversa, e você está conversando com uma pessoa e a outra pessoa ela introduz um assunto inteligente que você tem conhecimento, você vai lá e agrega com o seu ponto de vista, com o seu conhecimento. Mas se todo mundo está conversando de coisas normais, coisas bestas, conversas rasas, você não precisa mostrar que é inteligente, entende? Você não precisa mostrar que tem dinheiro, sabe? Quando algumas pessoas chegam pra mim e perguntam, quanto tu recebe no teu trabalho? Tá com quanto aí de dinheiro? Tu tem quanto? Às vezes eu vou pagar alguma coisa no Pix. Eu bloqueio o, a visualização do saldo da conta. Só pra ninguém bisoiar assim e ver. Mesmo tendo pouco às vezes. Mas eu bloqueio porque eu não quero que as pessoas saibam da minha intimidade, das minhas coisas, da minha inteligência, das minhas habilidades. Elas só vão saber das minhas habilidades quando eu precisar aplicar. Porque falar não vale nada sem ação. Você precisa agir, entende? Então, é meio que por isso que eu não gosto de chamar atenção e que recomendo a você não chamar atenção. Beleza? Tamo junto, é nóis e ficamos aí com mais uma conversa no Taxi Drive do CJ. Até a próxima, pai.